compartilhar. Vocês estão conseguindo ver bem o slide? Sim? Vamos lá. O que vocês vão aprender hoje nessa aula? Eu vou falar sobre o tipo de fomes, vou falar entre a diferença entre fome física e emocional, alguns gatilhos que disparam essa fome emocional, essa vontade de comer, autossabotadores que te atrapalham num processo de reeducação alimentar, estratégias para controlar a fome emocional e como planejar sua alimentação e emagrecer com leveza. Então, primeiro eu vou falar com vocês sobre o tipo de fome, né? Por que comemos? Nós comemos por fome física, comemos por fome emocional, nós comemos por vontade de comer determinados alimentos e comemos no automático. E aqui eu vou falar sobre a diferença entre essas fomes, né? A fome física é aquela que surge aos poucos. A gente não tem preferência por um alimento. Se a gente está com uma fome física, até chuchu mata a nossa fome. Eu dou um exemplo de quem mora numa região que tem muita escassez de comida, né? Lugares na África, até aqui no Brasil também. Quando você chega com comida, não importa o que você vai dar para a pessoa. Ela está com fome, ela vai comer o que você der. Ela não vai falar, eu queria muito comer uma pizza. Ela vai querer comer o que tiver ali. Então, isso é fome física. É quando o nosso organismo ele está pedindo nutrientes. E quando você come, você se sente satisfeita. Já a fome emocional, ela vai aparecer de repente. Ela é um desejo por alimentos específicos, geralmente são besteiras. Se a pessoa gosta de doce, ela vai ter vontade de comer algum doce. Se ela gosta de salgado, ela vai ter preferência de comer, geralmente, calorias vazias, tá? Pizza, hambúrgueres, no caso de doce, brigadeiro, bolo. E depois que elas comem, ela sente culpa e frustração. Agora eu vou falar sobre a vontade de comer. Tem gente que confunde a fome emocional com a vontade de comer. A diferença entre as duas é que na vontade de comer eu vou ter um desejo específico. O bolo da vovó, eu olhar para um bolo e lembrar do bolo da minha avó, vontade de comer um brigadeiro, uma coisa, um alimento específico. Lá na fome emocional, eu tenho vontade de comer besteiras. Não importa que besteira que eu vou ter vontade de comer, pode ser doce ou salgado, e na vontade de comer é específico. Então, ele é motivado por fatores sensoriais ou sabor. É motivado também por lembranças de uma comida especial, como eu falei, um bolo, lembrar do bolo da avó. Já comer no automático é quando a gente come sem prestar atenção. Sabe quando você está numa festa que o garçom está servindo e aí ele está servindo ali e você está comendo? Às vezes você não está nem com vontade de comer, mas porque está passando você está comendo. Ou num restaurante que é de rodízio, ou alguém chegou com alguma coisa e você nem estava com vontade de comer e você acabou comendo. Você come por distração, você não está nem refletindo se realmente está com fome ou se é porque está ali à disposição. Abriu a geladeira, viu alguma coisa, não estava nem com fome, mas só em ter visto, já tem vontade de pegar e comer. E qual fome que a gente tem que respeitar? A gente precisa respeitar a fome física e a vontade de comer. Por quê? A fome física, porque meu organismo está precisando de nutrientes. Então, se eu não dou nutrientes para ele, ele vai continuar me pedindo nutrientes.
Geralmente, quando a gente está com fome física, a gente quer comer uma besteira, uma coisa que a gente gosta de comer. Só que se for uma caloria vazia, se for algo que eu não vou nutrir meu organismo, aquela fome ali vai continuar. Então, meu organismo vai continuar pedindo comida. Então, entendam que quando é fome física, a gente precisa comer comida de verdade para nutrir o nosso organismo. A gente deu vontade, o organismo vai parar de ficar pedindo comida e aquela fome vai passar. E a vontade de comer, por que eu preciso respeitar? Porque quando é um desejo específico, eu tenho que matar aquele desejo, porque se não como aquilo que me deu vontade na hora, tudo que é restritivo gera mais vontade. Então, quando eu tenho uma vontade de comer, eu vou comer um pedacinho, um pouquinho, e eu vou ficar satisfeita. Eu vou identificar se essa vontade de comer é emocional quando se eu comer um pouco, eu não me sentir satisfeita, eu ficar querendo mais e mais. E aí deixou de ser vontade de comer para ser uma fome emocional. Então, eu tô com vontade de comer um brigadeiro. Eu comi lá um pedaço de brigadeiro, fiquei satisfeita e tá tudo bem. Queria comer um bolo, minha avó faz um bolo de fubá, de milho. Comi um pedaço daquele bolo, fiquei satisfeita, tá tudo bem. É vontade de comer. Então, respeitar a fome física, comendo alimentos de verdade, não comer besteira, porque se comer besteira, a fome vai continuar até você dar um alimento para nutrir o seu organismo, e a vontade de comer. Se for algo específico, você come um pouquinho e vê se matou a vontade. O que eu não devo respeitar e que eu tenho que ficar alerta? O comer no automático. Porque quando você não fica alerta no comer com automático, você acaba comendo muito sem perceber. Por exemplo, eu vou num rodízio. Ah, já que está passando aqui, eu estou pagando, né? Então eu vou comer. Aí você come, come, come até passar mal. Então tem que prestar atenção quando você está em situações que você percebe que você vai comer no automático. Porque você vai acabar comendo demais e muitas vezes você não estava nem com vontade de comer. Sai de um rodízio passando mal, sai de uma festa passando mal. E a fome emocional. A fome emocional a gente precisa ter bastante atenção e eu vou mostrar para vocês quando que ela acontece, por que que ela acontece e o que vocês podem fazer para controlar ela. Então, atenção à fome emocional. Quais são os sintomas da fome emocional? Ela geralmente é impulsionada por um sentimento e por emoções. Ela é uma fome que é de caráter psicológico. Não tem nada a ver com a fome física, com relação aos nutrientes, relacionada a alguma questão emocional. Então, quais são os sintomas da fome emocional? Vai aparecer um desejo, de repente, por determinados alimentos, geralmente bobagem, né? Doces, bolo, balas, refrigerante, ou salgado, né? Pizza, sanduíches. E geralmente vão ser alimentos que são reconfortantes. O que significa isso? Toda vez que vocês estiveram com aquele sentimento e vocês comeram determinados alimentos e que vocês se sentiram bem, aquele alimento passa a ser um alimento reconfortante. Vou dar o exemplo, o chocolate. Às vezes eu estou estressada, chateada, aí eu como um chocolate e eu acho que aquele chocolate me acalmou. Toda vez que eu estiver estressada, cansada, eu vou ter vontade de comer aquele chocolate, porque é um alimento que, na minha mente, ele vai me confortar. Comer em resposta às emoções, como tristeza, tédio, estresse, felicidade. Se eu estou feliz, eu como. Se eu estou triste, eu como. Se eu estou estressada, eu como. Se eu estou chateada, eu como. Um sentimento de urgência para comer. Então, quando você quer muito comer aquela besteira ali, aquela coisa que você está acostumada a comer. Comer mesmo quando não está fisicamente com fome. Então, fisicamente com fome é sentir dor no estômago,
ficar enjoado, quando você fica muito tempo sem comer. Essa é a sensação da fome física. Você sente no seu organismo que é fome física. Sentimento de culpa ou vergonha depois que come. Principalmente se você estiver fazendo um acompanhamento nutricional, fazendo uma reeducação alimentar ou querendo emagrecer. Então, logo depois que você come, você se sente culpado. E as características da fome emocional? Ela é repentina, ela surge de repente, muitas vezes desencadeada por emoções intensas, independente se você comeu há pouco tempo ou não. Então, você pode ter acabado de comer um prato de comida, mas você vai continuar sentindo vontade de comer alguma besteira. E como que surgem os sabotadores? Porque para a fome emocional ela aparecer, tem sempre autossabotadores que vão fazer com que você coma quando você estiver com a fome emocional. Geralmente, esses sabotadores, eles aparecem lá na nossa infância, através de experiências que a gente teve. Podem ser traumas, pode até não ser traumas, sabe? Mas experiências que marcaram a gente. Vou dar um exemplo. Às vezes a criança não quer comer tudo, aí a mãe fala assim, se comer tudo eu vou te dar uma bala. Então associa aquela bala ao fato dela, é tipo uma conquista. Então você associa aquela experiência àquela bala. E isso fica na nossa memória, por mais que a gente ache que foi lá na nossa infância que a gente não guardou, mas a gente tem uma caixinha que a gente vai armazenando tudo que a gente vai vivenciando. E se isso acontece com muita frequência, a gente vai criando os pensamentos automáticos. Esses pensamentos automáticos, eles podem ser criados por trauma ou por repetição. Ou porque aconteceu uma coisa muito grave, te deixaram marcas, e isso virou memória e pensamentos, ou de tanto você ouvir aquilo. Não pode jogar comida fora, porque tem muita gente passando fome, é pecado, e você repete, a pessoa, ou mãe, ou vó, ou pai, repetem isso diversas vezes quando criança, e aí você vai armazenando isso, e isso vão formando esses pensamentos automáticos, que por serem automáticos, muitas vezes a gente nem percebe que as nossas atitudes são por conta desses pensamentos que vêm na nossa mente e a gente acha que não veio. A gente muitas vezes come e fala assim, nem pensei, quando eu vi já comi. A gente pensa assim, só que é pensamento automático. Então, ele está ali e a gente não percebe. Emoções como medo, rejeição, comparação na infância, tudo isso vão moldar os nossos comportamentos e as nossas reações. E isso vão criando mecanismo de proteção. Tem mecanismo que podem se tornar sabotadores só na vida adulta. Então, aconteceu lá na infância ou na adolescência, mas só na vida adulta que eles vão aparecer como sabotadores. E isso vai limitar muito a nossa liberdade, né, de escolha. E aí, quais são os ciclos de autossabotagem que leva à fome emocional? Então, a mente, para proteger o indivíduo, ela vai criando ciclos de pensamentos, emoções e comportamentos negativos, né? A gente chama de PA, pensamento, emoções, ação e reação. E esses padrões, eles podem levar a comportamentos como compulsão alimentar ou comer descontrolado. A compulsão alimentar, ela é uma doença que precisa ser tratada com psiquiatra. Muita gente fala assim, eu tenho compulsão. A compulsão é quando a pessoa come tudo, mistura doce com salgado e vai comendo até ela passar mal, assim, quando ela já está transbordando. Então, isso é uma compulsão. Mas o comer descontrolado é a gente comer um monte de besteira, mas não é é diferente a compulsão do comer descontrolado. Geralmente as pessoas comem descontroladamente. Se ela realmente come até passar mal mesmo, não é ir num rodízio e comer passar mal, não. É do nada, assim, tá querendo comer tudo que vê pela frente. Tá? Então tem essa diferença.
E o processo de autossabotagem, ele é ativado quando situações emocionais que não foram trabalhadas, elas são revividas. Então, acontecem as coisas lá atrás, questões emocionais, que eu vou mostrar para vocês algumas coisas para vocês entenderem melhor, aconteceram lá atrás, e na vida adulta, quando elas voltam a acontecer, ela vai trazer um pensamento e uma emoção, muitas vezes negativas. E aí essas emoções, elas vão fazer com que a gente tenha uma ação e uma reação. Então, eu penso, eu sinto aquela emoção naquele momento, eu vou ter aquela ação de comer, e muitas vezes a reação vai ser de culpa depois. Muitas vezes a origem desses padrões estão ligadas, né, a necessidades emocionais que não foram atendidas na nossa infância. Isso cria crenças e muitas coisas inconscientes que a gente não tem a menor consciência. Quando eu faço o atendimento de nutrição comportamental, surgem coisas que aconteceram na infância que muitas vezes a pessoa nem imagina, e elas falam, não, nem imaginava que isso estava acontecendo. Então, muitas coisas a gente não faz ideia de que estão repercutindo hoje com relação à nossa alimentação. E quando a gente tem consciência desses padrões e usa as ferramentas, os exercícios específicos, a gente consegue quebrar esse ciclo de autossabotagem. Então, vamos entender como é que funciona a nossa mente, né? Qual é a lei do cérebro? É para sobrevivência, para fugir da dor, para buscar um prazer ou para poupar energia. Então, o pensamento automático que foi criado na nossa mente, quando a gente está num processo de reeducação alimentar, a gente precisa fazer mudanças. E muitas vezes, para poupar energia, o nosso cérebro vai tentar fazer a gente voltar para o pensamento automático. Porque se a gente tenta uma mudança, aquilo gera uma energia, um gasto de energia. Então, para não gastar energia, o nosso cérebro vai estar sempre trazendo a gente para o automático. Por isso que é tão difícil as pessoas fazerem uma reeducação alimentar, porque quando elas começam aquela mudança, que ela tem que parar de comer mesmo, de fazer escolhas, de olhar e falar, isso não vai fazer bem para mim, eu escolho não comer, o cérebro vai falar, come logo, você já está acostumado a comer isso, não fica aí pensando não. E aí, muitas vezes a gente desiste, porque no começo é um processo que demanda muita atenção, né, porque você precisa, antes de comer, lembra que tem um pensamento automático, então você tem que trocar esse pensamento automático disfuncional para um pensamento automático que vai fazer você chegar no seu objetivo. Vou dar um exemplo. Você olha para um chocolate e você pensa, estou de TPM, esse chocolate vai me acalmar. Toda vez que você está de TPM, você quer comer um chocolate, porque no teu pensamento, aquele pensamento que vem come que vai te acalmar. Quando você começa a fazer um processo, né, de modificação desse processo, a gente chama de neuroplasticidade, você começa a mudar esse pensamento. Então, quando você tiver de TPM e você olhar para um chocolate, o primeiro pensamento que vai vir come, que ele vai te acalmar. E aí, o que a gente precisa fazer? É olhar para aquele chocolate e falar, esse chocolate não tem poder de me acalmar. E não tem mesmo, tá, gente? É por ilusão a gente achar que o açúcar vai acalmar. Ele pode dar até uma sensação boa ali, mas depois ele vai ter uma sensação, igual droga mesmo, né? A pessoa tem aquela sensação de prazer e depois vem o efeito pós-uso, que é muito pior. E com açúcar é a mesma coisa. Ele tem a mesma reação que uma droga tem no cérebro, o açúcar tem. Então, ele não vai te acalmar. Se você come até um chocolate 100%, né, cacau 100%, ele tem triptofano, ele pode até produzir serotonina, que vai te dar mais bem-estar, mais prazer, mas o chocolate que a gente come, geralmente tem mais açúcar do que cacau.
então ele não vai te acalmar, pelo contrário, ele vai depois até te trazer uma culpa, uma frustração. Então você vai olhar para aquele chocolate e vai falar para ele: você não vai me acalmar, eu não vou conseguir chegar no meu objetivo se eu te comer, então eu escolho não te comer. Aí o seu cérebro vai falar: come logo, porque lembra que você está brigando com o seu cérebro, você mudar o pensamento automático? Ele vai falar: come logo, e para com isso, que besteira. E aí você vai ter que ter esse diálogo interno mesmo. Ele vai dizer para você não comer, e você vai questionar ele e vai falar: não, não vou comer, porque isso não vai fazer eu chegar no meu objetivo. E aí o padrão de comportamento automático, ele vem por repetição, crenças e sabotadores. Então lembra que lá atrás eu ouvi coisas, né, através de repetição, e se tornou uma crença, e necessariamente crença não é verdadeira, tá, gente? Muitas vezes a gente acha que é verdade e não é. Uma criança acredita que Papai Noel existe ou Coelhinho da Páscoa. Se você, por acaso, falar para ela que não existe, ela vai te chamar de feia e de boba, porque ela ouviu o tempo todo que existe. Quando ela vai crescendo, ela ouve o contrário, que não existe. Então, ela passa a não acreditar. Então, quando ela era pequena, ela tinha a crença de que de Coelhinho da Páscoa e Papai Noel existia, e quando ela cresce, ela tem crença que não existe, entende? A mesma criança se torna um adolescente, a criança acredita, e quando ela se torna adolescente, ela não acredita mais. Então, a gente cria muitas crenças lá da nossa infância, crenças de abandono. Muitas vezes, eu vou até dar um exemplo meu, eu achava que eu tinha sido abandonada, não, mas que eu não tinha tido proteção. Era um sentimento estranho que eu tinha, como se eu tivesse sido uma criança triste, não tivesse sido amada. E aí eu, até numa aula, né, de nutrição comportamental, a gente fez um exercício lá, que era com uma foto de criança, e eu peguei a minha foto, eu olhei para aquela foto bem dentro do olho, do meu olho, quando eu era criança, falei, gente, da onde que eu tirei na minha cabeça que eu não era amada? Na minha foto eu estava feliz, sabe? Mas eu tinha carregado aquele sentimento, uma crença de que eu não tinha sido amado. E, na verdade, não era nada daquilo. E ali eu consegui me libertar dessa crença que me trazia muitos prejuízos, inclusive na alimentação. Então, esse comportamento de pensamento, né, de PA, pensamento, emoção, ação e resultado, é um só pensamento. Então, você acha que não pensa, mas você pensa e aquele pensamento te gera emoções, ações e resultado. E geralmente o resultado não é o resultado esperado. Então, o que, que a gente tem que fazer? Trocar o pensamento, porque tudo começa ali no pensamento. E a gente tem que fazer um diálogo interno mesmo, como eu falei para vocês. Olhar para o chocolate e dizer, esse chocolate não vai fazer eu chegar onde eu quero. E assim com todos os alimentos que não fazem bem. E o mais incrível é que de tanto você repetir, lembra que eu falei que é por repetição ou por trauma, né? Eu brinco com as minhas pacientes que eu falo, eu não quero traumatizar ninguém, então vai ter que ser por repetição mesmo. Então, quanto mais a gente cria esse diálogo interno, repete, repete, chocolate não vai fazer eu me acalmar, esse chocolate não vai fazer eu chegar no meu objetivo. De tanto repetir, aquilo se torna uma verdade, vira uma crença. Então, se eu formei uma crença negativa lá atrás, eu posso formar uma crença positiva, repetindo outras frases e tornando um pensamento automático que vai me ajudar. O pensamento automático disfuncional me prejudica no meu processo de reeducação alimentar. E o meu novo pensamento, ele vai me ajudar a chegar onde eu quero. E isso, né, a neuroplasticidade, como eu falei, que é a capacidade de modificação do processo. Então, voltando aqui, como surge a fome emocional, pensamento, emoção, ação e reação. E a fome emocional, ela surge depois do pensamento e da emoção. Então, eu penso, vem aquela emoção,
E aí, aqui, ó, antes da ação, vem a fome emocional. Ela é desencadeada aqui, tanto no pensamento quanto na emoção. Aí, se eu não modifico essa situação aqui, eu vou agir. Se eu modifico o pensamento, essa ação e a reação vai ser diferente. Mas se eu mantenho esse pensamento, eu vou continuar com essa cadeia aqui, com esse ciclo. Então, primeiro o cérebro interpreta uma situação que é o pensamento. Isso vai gerar uma emoção, e aí vem a ação, que é o comer mesmo sem fome física. Quando vocês entendem essa sequência, ela vai identificar aonde estão os gatilhos. E aí você consegue interromper esse ciclo da fome emocional. Entendem que vocês precisam ter muita atenção quando você quer, de fato, modificar os seus hábitos? Não é simplesmente pegar um plano alimentar e falar, eu estou com um plano alimentar aqui, agora eu vou mudar tudo, vai estar tudo certo e eu vou conseguir fazer. Se a gente não muda esses pensamentos, você pode pegar a melhor nutricionista do mundo, o melhor plano alimentar do mundo, e se você não interrompe esse ciclo, você não consegue. Por isso, muita gente volta a engordar quando emagrece. Muita gente volta a comer alimentos que fazem passar mal, porque não consegue dizer não, não consegue fazer escolhas, porque aquele pensamento automático está ali, e ele vai surgir em todas as situações, que agora eu vou mostrar para vocês. De onde vem esses pensamentos sabotadores, né? Então, vamos lá. Família. Vou dar alguns exemplos, tá? Frases ou regras que ouvimos dos nossos pais. Tem que comer tudo que está no prato. Quando doce é uma recompensa, como eu falei, se comer tudo vai ganhar uma bala. Se comer tudo vai ganhar um chocolate. Então, aquilo vira uma recompensa. Então, toda vez que você precisa ser recompensada por algo, você vai buscar onde? Naquilo que virou o objeto de recompensa. Se foi um doce, é o doce que você vai buscar. Com relação à cultura e à sociedade, né? Padrões de corpo, de beleza, principalmente agora, né, gente, com internet, com as redes sociais, a gente vê uma felicidade, um corpo que muitas vezes não existe. E aí as pessoas começam a se comparar e querer ser igual. Eu costumo falar que cada história é uma história, cada corpo é um corpo. Então, quando a gente começa a se comparar, fica muito difícil. A nossa autoestima fica lá embaixo, porque muitas vezes a gente não vai alcançar aquilo que a gente está comparando. A gente vê as pessoas muito padronizadas hoje, com harmonização facial. Não que eu seja contra a harmonização, cirurgia plástica. Se for para você ficar com uma autoestima lá em cima, se for para você se sentir bem com seu corpo, olhar no espelho e se sentir bonita, se sentir bem consigo mesmo, conseguir tirar uma foto sem se preocupar, conseguir ir à praia, colocar um biquíni, se sentir segura, sentir que você está saudável, com mais disposição, eu sou super a favor de fazer cirurgia, sabe, de buscar acompanhamento médico, mas tem coisas que as pessoas acabam fazendo que depois elas nem se reconhecem mais. Olha, a gente tem visto muitas cirurgias plásticas que as pessoas ficam totalmente modificadas. O que isso pode trazer, né? Será que a pessoa olha no espelho, ela se identifica? Então, assim, é sobre isso, sabe? A gente não ter essas comparações para que a gente não fique sofrendo. E experiências passadas também, elas geram esses pensamentos sabotadores, como críticas, frustrações, situações de rejeição, como eu falei, que eu imaginava que eu tinha sido rejeitada, não era amada, e era coisa totalmente da minha cabeça. E isso marca totalmente a nossa forma de pensar, e cria esses pensamentos. Crenças pessoais, né? Conclusões que tiramos de eventos da vida, como eu não sou disciplinada. Eu fiz uma enquete lá e deu muito isso. Eu não sou disciplinada, eu não consigo emagrecer. Então, a pessoa bota na cabeça que ela não vai conseguir
E ela não consegue mesmo, porque de tanto a gente falar algo, repetir algo, a gente acredita naquilo que a gente está repetindo. Então, se você fala o tempo todo, eu não vou conseguir, eu não sou disciplinada, realmente você não vai conseguir. E aqui eu tenho alguns exemplos de pensamentos automáticos que sabotam, né? Algumas frases que são justificativas que a gente arruma para a gente mesmo, né? Ah, eu mereço comer esse doce aqui, comer isso, porque eu estou muito cansada. Ah, eu só vou comer isso aqui hoje, amanhã eu compenso. Com relação à comparação e exigências irreais, né? Que tudo precisa ser perfeito para dar certo. Só que nem tudo vai estar perfeito, não tem como 100% estar perfeito. Tem gente que só entra para uma academia se já tiver com a roupa comprada, o tênis comprado, se tiver matriculado 3 meses, 6 meses. Eu não tenho dinheiro para pagar 3 meses, 6 meses, então eu não vou fazer nada. Ou não tem dinheiro para pagar academia e também não vai caminhar na praia, não vai fazer outro tipo de exercício. Tem um monte de exercício que você pode fazer pela internet. Se não é do jeito que eu quero, então eu não faço nada. Distorção cognitivas, né, que são as crenças limitantes, que eu falei, né, não sou disciplinada, não consigo me organizar, não tenho tempo para nada, não consigo seguir uma rotina alimentar. E aí, quais são os principais gatilhos que podem acionar a fome alimentar? Então, com relação às questões emocionais, o estresse pode ser um gatilho, ansiedade, tristeza, tédio. Às vezes você está em casa sem fazer nada, e aí você vai buscar alguma coisa para comer. Geralmente acontece isso quando a pessoa está em casa parada, sem ter lugar para sair, sem ter nada para fazer. Aspectos sociais, né? Festas, encontros, pressão do grupo. Muitas vezes você está num lugar e a pessoa fala, come, come. E eu sempre falo para as minhas pacientes, nunca falar em questão de dieta. Não falar em questão de dieta por elas mesmas, porque o que acontece? Se eu falo para mim mesmo, ou para alguma pessoa, não posso comer porque eu estou de dieta. Eu envio um comando para o meu cérebro falando que eu não posso comer naquele momento porque eu estou de dieta, mas quando a dieta acabar, eu posso. Então, ou eu encerro aquela dieta ali para eu comer tudo que eu quero e acabar com aquele sofrimento, ou eu consigo terminar aquele tratamento ali, que eu, assim, eu não concordo, assim, com tratamento de 30 dias. Eu acho que reeducação alimentar é um estilo de vida, então é para a vida inteira. Você escolher ser saudável, você escolher comer comida de verdade é para a vida inteira. Então, quando eu falo para o meu cérebro, eu não posso porque eu estou de dieta, a hora que eu acabar, eu posso tudo. Então, muitas vezes a pessoa faz, às vezes, sei lá, 3 meses, 4 meses, 6 meses, quando emagrecem, quando acaba, elas comem tudo que deixaram de comer e mais um pouco. E aí, o que acontece? Volta a engordar, às vezes, mais do que antes. Principalmente quem toma medicação, porque durante a medicação a pessoa vai estar sem fome, então, na verdade, ela não mudou os hábitos e não tratou a fome emocional. Quando a medicação para, o que acontece? A fome vem com tudo e a emocional vem junto. E outra coisa que eu queria passar para vocês também, eu me lembrei agora e para não esquecer. Quando você tem fome emocional e fome física juntas, e você, ao invés de dar comida de verdade e matar a fome emocional, a fome física, você continuar comendo besteira, aquela fome física ela vai ficar ali. E você tem a fome emocional. Por isso que a pessoa come o tempo todo e não consegue parar de ter vontade de ter fome, porque ela não está alimentando o organismo. Então, quando ela tem fome física, tem que comer comida de verdade, não adianta comer besteira, senão a fome vai continuar. E aí eu tenho a fome física, que eu não saciei, associada à fome emocional, aquilo potencializa demais. E aí eu sempre vejo, quando as minhas pacientes começam a reeducação alimentar, que elas começam a se alimentar com comida de verdade,
elas falam, poxa, eu estou conseguindo até controlar a ansiedade de comer besteira e tal, porque ela matou a fome física. Então, a fome física não vai estar ali potencializando a fome emocional. Então, a fome emocional, ela vai dar uma diminuída. E se você estiver fazendo os exercícios, né, falando com a tua mente, fazendo os questionamentos, dizendo que não é para comer, porque não vai chegar no seu objetivo, e brigando mesmo com o seu cérebro, eu falo que, sempre quando eu falo para as minhas pacientes, que tem 3 personagens. Um é o id, que é aquele tipo o diabinho, né? Que ele fica ali falando, come logo. Ai, você tá cansada, come. E aí eu botei o nome de Malévola. O superego é aquele que vai falar para você e vai te dar, tentar te dar aquele que, não come, isso não vai fazer você chegar no seu objetivo. E aí eu botei o meu nome, Rita, para ficar falando para a pessoa o tempo todo, não come, isso não vai fazer você chegar no seu objetivo. E aí a malévola vai falar, come logo. E o ego é você que fica ali tentando controlar os dois. Quando você dá voz à malévola, a fome emocional está te controlando totalmente. Quando você dá voz à Rita Tomás, você não está deixando a fome emocional te controlar, é você que está controlando ela. Então, você precisa saber qual voz você vai estar ouvindo e você vai estar seguindo, tá? Então, essa é uma dica legal para quando vocês... Todo mundo sabe que deve ou não deve comer, né, gente? Se fosse tão fácil, todo mundo não tinha problema com a comida. Porque dietas tem na internet aos montes, tem chat GPT que é só jogar lá e pedir a dieta tal, que ele vai te dar. Mas por que a gente não consegue, né? Porque a gente precisa trabalhar a questão da fome emocional. E aí os ambientais, né? Quando tem comida ali à disposição, toda hora você está vendo comida, propaganda de comida. E os comportamentais é comer no automático. Quando você está assistindo televisão, quando você está no celular, ou quando você está num restaurante. E aí, como dominar a fome emocional? E eu vou passar agora estratégias práticas para você identificar isso, tá? Então, quais são os gatilhos da fome emocional? Estresse, ansiedade, tristeza, tédio, etc. Reconheça a emoção. Toda vez que você estiver estressada, ansiosa, tenta prestar atenção naquele momento ali, reconhecer aquilo e perguntar para si mesmo, eu estou com fome de verdade ou eu estou com algum sentimento que está me fazendo querer comer isso? E aí, geralmente eu falo para a pessoa, sabe, dar uma pausa, respirar, antes de pegar aquela comida e comer. Sempre dá uma pausa. Eu costumo falar que quando a gente pensa, a gente evita várias situações ruins, né? Por exemplo, quantas vezes a gente, chateada, com raiva, a gente escreveu um texto enorme para mandar para alguém, e se a gente relê 1, 2, 3 vezes, na primeira a gente já vai tirando algumas coisas, na segunda tira mais outra, de repente na terceira vez a gente resolve nem enviar. Então, quando a gente dá essa pausa, muitas vezes a gente desiste de comer aquilo que a gente sabe que não vai fazer bem. Então, sempre parar e respirar, principalmente quando for gatilhos emocionais, porque a gente sabe que vem justamente dessa emoção, da tristeza, da ansiedade, da raiva. E como que eu faço para substituir? Faça alguma coisa que você goste de fazer. Se você gosta de caminhar, vai caminhar. Bebe água. Muitas vezes a gente acha que a gente está com fome e é falta d'água. Eu até mandei um vídeo para algumas pessoas. Quando a gente não bebe água o suficiente, o nosso corpo ele tem que dar um jeito para tirar água de algum lugar. Então, ele tira das fezes. E isso causa problemas seríssimos. Pessoas com constipação, com inflamação de intestino, doenças autoimunes, tudo por falta de água. Então, bebe água. Às vezes você nem está com fome.
É a água que está faltando e seu organismo está pedindo água, ele vai querer tirar de algum lugar. Então, você comendo, ele vai tirar a água do alimento. Escreve sobre o que você está sentindo, começa a acolher essas emoções. Começa a parar e pensar, por que eu estou sentindo isso? Por que eu quero descarregar isso na comida? Um diário emocional, anotar sobre essas emoções, elas ajudam muito a você identificar esses padrões e você consegue controlar o comer por impulso. Com relação aos gatilhos sociais, né, que são as festas, os encontros, a pressão do grupo. Então, o ideal é você se planejar. Se você vai numa festa, você já sabe o que vai ter lá nessa festa. Então, tenta comer antes de ir para a festa, ir para a festa alimentado, lembra? Mata a fome física, porque você vai chegar na festa só com a fome emocional, a física você não vai ter, você matou sua fome. E aí você chega na festa, faz escolhas, olha para aquilo e fala assim, isso vale a pena? O que vale mais a pena? Eu comer isso aqui ou eu conseguir botar aquele biquíni que eu quero botar e ir na praia, o verão está chegando, e eu quero ir para a praia e me sentir bem? Faça escolhas conscientes. Coma só o que você gosta e sem exagero. Uma paciente minha viajou, foi para o Nordeste, ela até brincou, ela fez um vídeo e falou que era uma orgia alimentar, porque tinha muitos doces maravilhosos. Aí ela falou que lembrou muito de mim, porque ela falou, será que vale a pena eu comer isso tudo? Aí ela foi e escolheu o que ela queria comer, colocou um pouquinho, experimentou os doces, se sentiu satisfeita e não precisou comer a mesa inteira só porque ela tinha pago, estava ali e ela podia comer. É sobre equilíbrio, não é sobre deixar, eu vou para um encontro, vou para uma festa, não vou comer. Não, não é sobre deixar de comer, é sobre fazer escolhas. Eu quero comer um brigadeiro, eu não preciso comer 10. Eu vou comer calmamente, devagar, para que o meu organismo envie comando para o meu cérebro falando que eu já estou satisfeita, porque quando a gente come rápido, a gente não envia esse comando. Então, você continua com fome, porque o seu cérebro não entende que você já está satisfeita, porque você come tão rápido que não dá tempo dele enviar esse comando para você parar de comer. Não se sinta culpada por recusar ou moderar porções, né? Quando a pessoa fala que está de dieta, é impressionante. É um tal de gente querer, come só um pouquinho. Isso daqui não vai fazer diferença. Poxa, que besteira, não está comendo. E tem 2 fatores, tá? Quando é uma pessoa que ama a gente, ela quer que a gente coma porque ela acredita que a gente está sofrendo. Porque toda vez que a pessoa fala que está de dieta, a cara que a gente faz é, não posso comer, estou de dieta. Faz aquela cara de desespero que quem está perto e que ama a gente fala assim, deixa eu dar esse docinho aqui, porque ela tá tão triste, ela tá sofrendo tanto. E as pessoas que não conseguem emagrecer, que têm raiva das pessoas que têm objetivo e que querem, vão querer que você coma para você não conseguir chegar no seu objetivo. Então, não fale que está de dieta. Nem para as pessoas que te amam quererem que você coma porque você está sofrendo, e nem para as pessoas que não querem que você chegue no seu objetivo também ficar insistindo. E nem para você mandar o comando para o seu cérebro que agora você não pode, mas depois você pode tudo. Então, vamos agora para os gatilhos emocionais, né? Estresse, ansiedade, tristeza, já falei sobre isso. Já foi. Gatilhos emocionais, gatilhos comportamentais. Aqui, comportamentais. Pratique o mindful eating. O que é isso? É você ter presença na hora que você for comer. Comer devagar, evitar estar com celular, com televisão, evitar distrações, discutir à mesa, sentar e sentir o sabor da comida. Quanto mais devagar a gente come, mais a gente manda o comando para o cérebro para avisar que a gente está satisfeito. Quando a gente engole a comida, fica muito mais difícil da gente se sentir satisfeito. A gente vai passar mal depois, porque a comida desceu e você nem conseguiu mastigar, a digestão fica ruim.
A gente inflama nosso intestino, porque pedaço de comida, ele vai para o intestino, isso acaba inflamando o intestino, isso vai gerar consequências horríveis, que depois eu posso até falar com vocês sobre essa consequência do intestino, né? Intestino permeável, a parede do intestino, ela fica aberta, entra toxinas, pedaços de comida, cai na corrente sanguínea, isso pode gerar uma doença autoimune, inflamações, intolerâncias. Então, comer rápido, além de não avisar para o cérebro que eu estou satisfeita, isso pode gerar problemas no meu organismo e problemas sérios. Crie rituais de refeições. Quando você sentar à mesa, eu dou sempre a orientação, se a pessoa tem aquele hábito de não conseguir deixar nada no prato, porque lembra, ouviu muito quando era criança que não podia deixar comida no prato, tinha que comer tudo. Quando você coloca a comida toda na mesa, você, enquanto não come tudo que está ali, você não levanta. Então, o ideal é preparar o seu prato e vir à mesa. Até quando for um lanche rápido, tentar não ficar comendo em pé, correndo. Eu sei que nosso dia a dia está muito corrido, mas tente priorizar pelo menos 2 refeições por dia, que seja o jantar e o café da manhã, o almoço e o jantar. Estabeleça os horários que ajuda a treinar o corpo e a sua mente, tá? Para que você consiga matar essa fome física e não comer pela fome emocional. Então, é isso. Eu quero fazer... Vou parar de compartilhar aqui. Eu quero fazer um teste com vocês, e se vocês puderem pegar uma caneta e um papel, porque eu vou fazer um teste para identificar os autossabotadores. E aí eu vou explicar para vocês como controlar isso, tá bom? Então, eu vou fazer uma pergunta e 3 respostas, tá? Quando você comete um deslize na sua alimentação, como que você reage? Aí a primeira: eu me critico muito e sinto que fracassei completamente. Eu me sinto mal, mas tento seguir em frente sem muita culpa. Eu reconheço o erro, mas continuo focada no meu processo. Já marcaram? Vou para o outro, tá? Ao seguir um plano alimentar, como você lida com pequenos detalhes? Fica obcecada com cada detalhe e se frustra facilmente quando algo não sai como esperado. Se preocupa com alguns detalhes, mas tenta ser flexível quando necessário. Não se preocupa muito com os detalhes, desde que o plano geral esteja sendo seguido. O próximo. Quando as circunstâncias fogem do seu controle durante o processo de emagrecimento, como você reage? A. Fica muito ansiosa e tenta controlar tudo ao seu redor para evitar que isso aconteça novamente. Sente desconforto, mas consegue se adaptar muito, sem muito estresse. Consegue se adaptar sem muito estresse. Ou aceita que nem tudo pode ser controlado e segue com o que pode fazer. O próximo. Como você se sente quando não consegue seguir o plano de emagrecimento perfeitamente? Você sente que fracassou e perde a motivação para continuar? B.
Fica chateada, mas tenta voltar ao plano o mais rápido possível. C. Entende que é possível ser Entenda que é impossível ser perfeita e continua sem se culpar. O próximo. Como você lida com obstáculos durante o processo de emagrecimento? Aqui eu tô falando do processo de emagrecimento, gente, mas é sobre uma reeducação alimentar também, tá? Então não precisa ser só a questão do emagrecimento. Tem gente que quer fazer uma reeducação alimentar para ter uma saúde melhor, ter mais disposição. Aí, a letra A. Eu acredito que as coisas acontecem comigo e que não tenho controle sobre o que me impede de emagrecer. Eu reconheço que alguns obstáculos são difíceis, mas tento lidar com eles. Eu vejo que os obstáculos como parte do processo e me mantenho focado em superá-los. Agora, o próximo sabotador. O quanto você prioriza as suas necessidades em relação às dos outros durante o processo de emagrecimento? Eu sempre coloco as necessidades dos outros na frente das minhas, o que me atrapalha. Às vezes, acabo cedendo, mas tento equilibrar as coisas. C. Eu coloco minhas necessidades em primeiro lugar, pois sei que isso é importante para o meu sucesso. Próximo. Como você lida com tarefas desafiadoras relacionadas ao emagrecimento ou à reeducação alimentar? Eu tento evitar o desafio e deixo para lidar com eles depois. Letra A. Letra B. Eu sinto desconforto, mas acabo enfrentando a situação. E letra C. Eu enfrento o desafio imediatamente, sem evitar ou procrastinar. Mais um. Como você se conecta emocionalmente com o processo de emagrecimento ou de reeducação alimentar? Letra A. Eu foco tanto nas estratégias e lógicas que não dou importância ao lado emocional. Eu tento balancear a parte emocional e racional, mas às vezes me perco em uma delas. C. Eu valorizo toda a lógica quando o lado emocional, entendendo que ambos são importantes no processo. Ó, eu vou dar as respostas para vocês identificarem aí, tá bom? A letra A significa um nível alto. Então, quem marcou a letra A em qualquer uma dessas é um nível bem alto desse sabotador. A letra B é um nível médio. E a letra C é um nível baixo. Agora eu vou dizer quais são os sabotadores de cada um, tá? O primeiro que eu falei é o crítico. O segundo é o hiperatento. O terceiro é o sabotador controlador. O quarto, perfeccionista. O 5 é o vítima. O 6 é o hiperprestativo. 7, esquivo. E 8, hiperracional. E agora, depois que vocês preencheram, isso para vocês fazerem de dever de casa, tá? Vocês analisarem esses resultados. O que que você acha que está contribuindo para o nível alto desse sabotador que deu para você? Como que você sente que esse sabotador está afetando a sua jornada de reeducação alimentar e emagrecimento? E o que você acha que pode fazer para diminuir o impacto desse sabotador? Eu vou botar lá no grupo, gente, todos esses aqui. Então, quem não pegou e quiser fazer para poder identificar o sabotador, e também eu explico aqui, por exemplo, vou dar um exemplo aqui do primeiro, o sabotador crítico, né, para quem teve sabotador crítico mais alto.
Então, ele é uma voz interna que constantemente julga e critica, dificultando a capacidade de enxergar as conquistas como vitórias. Leva a focar apenas nas falhas e imperfeições, sempre como uma visão negativa e insatisfeitas. Geralmente, a fala dessas pessoas que têm esse autossabotador é: eu nunca vou conseguir, não tenho capacidade, eu não mereço. E o surgimento deles foi com críticas excessivas, geralmente na infância, padrões de perfeccionismo, comparações, rejeições, normas muito rígidas, expectativas que não foram alcançadas, foco excessivo na aparência, punições severas. E qual é o impacto disso? Baixa autoestima, baixa produtividade, medo, ansiedade, pânico, autossabotagem, estagnação na vida, culpa, raiva, decepção e arrependimento. Não quer dizer que tem isso tudo não, tá, gente? Mas podem aparecer uma dessas coisas aqui. Eu vou dar de presente para vocês isso, para vocês analisarem, e ali vocês vão identificar também essa questão, né, de qual é o impacto. Eu queria abrir para vocês, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, podem abrir aí o microfone. Ninguém? Fala o que vocês acharam, então, pelo menos. A minha maioria deu B, 2 deram A. E aí, conforme você colocar lá no grupo, eu vou compreender melhor, né? O que cada um, né, dentro do que você falou, que é o sabotador, aquele que é o médio e o baixo, né? Porque assim, na letra A, ele pode variar entre uma nota 8 e 10. Então, quando você for fazer, vocês forem fazer, né, vocês, ao invés de marcar só, você coloca assim, na letra A, para mim deu muito, deu 10, 100%. Ah, não, isso daqui não está tão 100% não, uma nota 8. Porque aí vocês vão conseguir ver se está muito ou se está pouco, se está mais próximo do C, se está mais próximo do B, se ainda está mais próximo do A. E aí vocês vão vendo a característica que eu vou colocar tudo lá para vocês analisarem. E aí qualquer coisa vocês podem me perguntar também e eu tiro dúvidas de vocês. Eu queria deixar também um exercício. Juliana. B, B, A. Eita! 3. Não estou conseguindo abrir aqui a caixinha. Tá. Conseguindo abrir a caixinha. Então, eu quero que vocês anotem 3 perguntas para vocês começarem a trabalhar a mente de vocês. Uma das perguntas é, quando você estiver na frente daquela comida, né, que você sabe que você não pode comer, que aquilo dali não vai fazer você chegar no seu objetivo. Deixa eu passar aqui. Você vai relacionar todas as perguntas, todos os alimentos que você acha, que você sabe que não vai fazer você chegar no seu objetivo, e você vai fazer a pergunta assim: quais as consequências negativas eu terei se eu comer? Aí você vai falar todos os alimentos. Aí você vai responder: ah, vai acontecer isso, vou ficar triste, vou engordar, vou isso, vou aquilo. Você bota tudo de negativo ali que vai acontecer se você comer aquilo.
Aí depois a segunda pergunta. Até hoje eu me culpei mais por ter comido ou por não ter comido? Aí você relaciona tudo de novo. Aí você responde se você se culpou mais ou não. Aí você vai escolher uma pessoa que te ajuda nesse processo, que quer que Espera você só um minutinho. Eu não entendi a segunda pergunta. se você até hoje você se culpou ou não se culpou por ter comido essas determinadas coisas. Tipo, ai, depois que eu como aquilo, pizza, eu me sinto mal, me sinto culpado. E o que, aí você bota essa pessoa que te ajuda nesse processo, marido, irmão, filho, sei lá, uma amiga, diria sobre eu comer tal coisa, sabendo do meu desejo de emagrecer ou de fazer uma reeducação alimentar. Aí o que essa pessoa diria para você? Com essas 3 perguntas, você vai todo dia de manhã ler. Lembra que eu falei que é por repetição ou por trauma? Então, vocês repetem essa pergunta e essa resposta para o seu cérebro ir armazenando isso. Para toda vez que você olhar para aquela comida, a resposta que vier vai ser a resposta que você colocou. Que aí, quando você pensar e olhar para aquela comida, aí o seu cérebro vai falar, você vai se arrepender se você comer. Ou, ó, o que tal pessoa vai achar que você está comendo isso? Ela vai falar isso, isso, isso para você. E a outra pergunta, a primeira, né? Quais as consequências que eu vou ter se eu comer? Aí você relaciona lá. Ah, eu vou para a praia, vou botar um biquíni, não vou me sentir bem, não vou ter disposição, vou olhar no espelho, não vou conseguir tirar uma foto e ficar confortável. Qualquer coisa aí que vocês hoje não estão alcançando, mas se você tiver uma boa alimentação, uma reeducação, você vai conseguir alcançar. E aí, conforme você vai trabalhando esses pensamentos, você vai conseguindo trocar os pensamentos disfuncionais automáticos por pensamentos automáticos funcionais que vão ajudar vocês a dizer não. E aí, por que você olha para o alimento e você não tem vontade? Porque ao invés de vir o pensamento come, vai vir o pensamento não come, que você não vai chegar onde você quer. Entenderam? Alguém quer perguntar alguma coisa? Todo mundo quietinho. Oi, Rita, boa noite. Boa. Oi, Vanessa. Vanessa lá. Sou eu. A gente se fala lá, né? Sim, consegui entrar. Eu gostei demais, assim. Para mim foi como é que se diz? Uma virada de chave essa aula. Parece, assim, talvez para você que lida muito com isso, para todo mundo aqui, mas nossa, quanto tempo a gente está aqui? 1 hora faz uma diferença na vida da gente, sabe? Ai, que bom. E eu percebi que eu não preciso de um plano alimentar. É como você falou, tá tudo ali, todo mundo sabe o que tem que fazer. Vou jogar no chat GPT. E por que a gente não faz? E aí você jogou agora todas as cartas na mesa, e é isso, assim. Nossa, ainda bem que você gravou, preciso mostrar essa aula para minha mãe também. Sei que vai fazer uma diferença ali para ela. E estou muito feliz e grata, assim, bem feliz mesmo. É sobre isso, sabe? É porque É. eu via o quanto era frustrante para os pacientes, sabe? Quererem e não conseguirem, porque não é fácil. Eu, como nutricionista, sabia tudo que tinha que comer e eu não conseguia emagrecer. Eu só consegui emagrecer quando eu consegui entender algumas questões. Quando eu falei que eu olhava para a minha vida e achava que eu tinha sido rejeitada. Quando eu olhei para aquela foto e eu olhei dentro dos meus olhos, eu falei, gente, da onde eu tirei isso? Que crença louca é essa? E a gente vai carregando muita crença, muita coisa que não é verdade. E essas crenças vão desencadeando no quê? Em buscar a comida como refúgio.
Geralmente, No meu caso, não era crença, mas era o estresse, ansiedade, eu comendo automático. Eu percebi esses dias eu estava no trabalho, aí minha chefe me pediu para eu fazer uma coisa em 30 minutos, aí fiquei estressada, estava perto da hora do almoço, aí quando deu a hora do almoço, pá, comecei a comer, né, no automático, com o estresse juntos, os dois juntos. Aí quando você vê, meu Deus, o que que eu fiz? aí arrepende. E é muito rápido. Muito. É, O pensamento são 11 segundos. é, é muito rápido. Quando você Deixa vê, eu já explicar foi. uma coisa para vocês entenderem com relação ao pensamento automático, nas questões automáticas. Quando o bebê começa a andar, ele nasce e ele é bebê, ele não sabe que ele tem que andar, né? Tá ali na vidinha dele, tá tranquilo. Ele vai crescendo, vai vendo todo mundo em volta tá andando. O que que ele imagina? Eu tenho que começar a andar, né? Tá todo mundo andando, eu tenho que andar também. Aí ele começa a querer andar, só que ele não sabe andar, ele tem que segurar, ele vai levantando devagarzinho, vai, né? As pessoas vão ajudando. Quando ele começa a dar os primeiros passinhos, ele ainda tem que ter atenção, tem que ter cuidado. Quando ele começa a andar, daqui a pouco ele já está correndo. Antes, quando ele estava aprendendo, ele não tinha que parar, pensar, agora eu vou levantar. Mesmo a gente sendo criança, a gente sabe, vou ter que levantar, vou ter que botar um passinho na frente, outro atrás. Quando a gente anda, hoje em dia, a gente, quando vai levantar da cadeira para andar, a gente não pensa, vou botar um pé na frente, outro atrás, já vou no automático. E aquelas suas falas sobre a fome física e emocional, nossa, a gente você me trouxe uma consciência, sabe? Em tão pouco tempo, com umas falas tão precisas. E é isso, é isso. Não precisa mais do que suprir o corpo, né? O resto todo é emocional. E não é esse negócio todo de dieta, não sei o quê. É uma coisa para uma vida toda, sabe? Eu espero que realmente isso persista na minha mente e eu consiga essa repetição, né, que você falou. Então, gente, eu vou fazer um desafio. A Regina já fez vários desafios, só que agora ela ganhou até um, né, no sorteio que eu fiz. Ainda não fiz o sorteio, tem uma chance aqui de vocês ganharem e tem uma chance lá no meu Instagram, que eu fiz uma live, então quem curtir, quem comentar também vai ter chance de ganhar uma vaga no desafio. E no desafio são 15 dias, onde eu passo o plano alimentar, onde eu passo o cardápio, passo orientações nutricionais, dicas, o plano é bem completo, tem tudo ali no plano, e eu passo também estratégias de nutrição comportamental, para ajudar vocês a mudarem esse pensamento com relação à comida, exercícios, tem caixinha da Vitória, tem vários exercícios que vocês podem fazer para aumentar a autoestima, para mudar os pensamentos mesmo. Então, é bem legal, assim, as pessoas têm resultados incríveis com o desafio. E aí eu vou abrir a próxima turma, vai começar agora em outubro. E aí eu vou abrir primeiro para vocês lá a inscrição, para depois abrir para outras pessoas. Aí quem quiser participar, eu vou colocar lá no grupo. E aí já vou abrir um grupo, um pré-grupo do desafio para o pessoal que quiser participar entrar. Eu sei que as pessoas têm um resultado realmente 15 dias, mas parece que é um mês, né, Regina? Oh, é muito bom. É completo, né? Você não trata só o corpo, né, Rita? Pois é. Quem não conhece, para passar a conhecer, vai se apaixonar por você também, porque não é só o corpo que você trata, você vai fundo, você vai mais fundo. E, Regina, quando você fez, eu ainda não fazia, eu não tinha me especializado em comportamental. A primeira vez que você fez, depois Eu acho que você estava iniciando, alguma coisa assim, né? é terminada. Isso, E aí faz muita diferença, né? Eu muito. vejo como que as pessoas conseguem, de fato. Aí eu vou A gente quando consegue fazer um controle no emocional da gente, né? Segurar um pouquinho, porque é o que você falou, pensamento é você ficar ali, repetição, né?
Mas às vezes acontecem situações que você não consegue ainda se firmar, mas se você parar e analisar direitinho e conseguir se manter com a sua mente tranquila, a sua mente focada, aí consegue. Né? Eu perdi bastante foco, eu ia falar um pouco, mas não, foi bastante, mas agora eu vou entrar de novo. Tudo você realmente priorizar, né? Eu vi muita gente falando, eu não consigo. Só que, assim, a gente precisa priorizar o que é melhor para a gente, né? O que é mais importante. Porque também o seu deu mazoca, não foi? Deu. Então, o seu traço é um traço que você se preocupa com todo mundo e esquece de você. Só que isso aí. se você ficar doente, quem vai cuidar dos outros? É verdade. Entendeu? Então, você precisa olhar para você, porque se você não olha para você, não tem como depois cuidar de ninguém. Com certeza. E assim, Igual a máscara do avião, né? Se você bota em todo mundo, não bota em você. eu já consegui uma vez, né, Rita? Pois é. Para quem já conseguiu fazer uma travessa de lasanha para filho e para sobrinho comer, e sentar comer um prato de salada com bife grelhado. E na festa que você foi também, no casamento, lembra? Isso. Também, todo mundo comendo, tá? E eu só lá na água, E dá me pra gente segurando a onda. lugares sem sofrimento. Dá. Porque quando a gente se alimenta bem, nosso organismo não pede comida, né? Foi o que eu falei. É. Mas Não eu pede agora estou, depois dessa sessão, então, que eu fiz, né, que eu tive com a Milena, né, ganhei lá na live, eu com essa idade toda fui me conhecer. E parece que a Milena me conhece desde que eu nasci, e ela é muito mais nova que eu. É sobre isso, né? É incrível quando a É, gente se conhece mesmo, né? Como isso. são Aí mais tem muitas coisas eu já estou conseguindo colocar em prática. Aprendendo um pouquinho a falar um pouquinho de não, é isso aí. entendeu? E agir só de acordo com o que realmente, além de fazer bem para os outros, tem que fazer bem para mim também. Isso. Se priorizar, muitas vezes a gente tem que ser um pouco egoísta, né? Precisa olhar pra gente. Chamam de egoísmo, né? Mas na verdade não é, né? Se dá o nome de egoísmo, mas na verdade não é. É o que você falou, quando o avião está caindo, que cai as máscaras, o primeiro você tem que colocar em você, Isso para aí. depois você conseguir socorrer alguém, né? Então é isso. A gente tem que se priorizar também um pouco. Então, eu vou fazer o seguinte, gente. Eu vou colocar lá no grupo